Folk! Como você já sabe, eu sou a Tessia. Eu sou o Ricardo. E hoje vem aí uma coisa muito forte. A gente vai falar sobre o panorama do Novo Testamento. A gente vai ter uma visão de drone. O que é essa visão de drone? Meu irmão, minha irmã. Uma visão de cima. Uma visão como se você estivesse olhando um mapa de cima. Mas antes, eu quero lembrar você de uma coisa. Você já assistiu o vídeo anterior? Qual é o vídeo anterior, Ricardo, para quem ainda não assistiu? Rapaz, se você ainda não assistiu, você está perdendo muito tempo. No vídeo anterior, nós falamos sobre o estudo bíblico, como nós podemos fazer esse estudo, métodos, método doutrinário, método devocional. Também a Tessia falou sobre a questão da ambientação, escolha de ambiente, escolha a sua Bíblia, sua tradução, sua versão. Se eu fosse você, eu não perderia, eu assistiria, eu ia lá no canal da Folk, acessava a playlist do Clube da Bíblia, que eu iria encontrar esse vídeo, né, não, Tessia? Exatamente, muito bom. Vamos para hoje, né? O panorama do Novo Testamento, a revelação de Jesus, ou seja, toda a Bíblia é cristocêntrica. E o Novo Testamento traz sobre a vida de Jesus, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, enfim, a gente traz o Novo Testamento traz toda essa explanação sobre Jesus. Eu queria ler com você, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, se você tinha alguma dúvida que Jesus estava no princípio, essa dúvida ela acabou de ser sanada. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nem eu e nem você. As pessoas têm muitas dúvidas. Será que realmente Jesus estava no princípio? Porque, eu não entendo. Agora você tem essa sua dúvida sanada. O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus, todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus. O Novo Testamento ele tem 27 livros, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso, é uma visão mais de drone, como eu já expliquei. Porém, a gente vai ter outros conteúdos explicando livro a livro. E para começar, eu vou falar para vocês sobre os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. E o que é que isso significa? Que as histórias que tem em Mateus, em Marcos e em Lucas, elas se repetem nesses 3 livros, como você vai acompanhar nesse quadro que vai aparecer agora na sua tela. E por que que isso é interessante, Tessia? Porque existe uma explicação. A Bíblia não repete histórias à toa. Então, para que você possa mergulhar de forma específica nessas histórias, é bom que você tenha essa compreensão. João já é um livro diferente, né? É verdade. Sobre essa questão dos evangelhos sinóticos, a Tessia ela foi muito precisa, falou muito bem quando ela disse, poxa, por que as histórias, as parábolas, as pregações se repetem nos mesmos livros, nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos contados por contadores de histórias diferentes? Por quê? Porque cada evangelho ele traz uma visão diferente de Jesus. O evangelho segundo escreveu Mateus traz Jesus como sendo o rei, né? Você encontra nos evangelhos Jesus ali como sendo o rei em toda a sua glória. Já o evangelho segundo escreveu Marcos já aponta Jesus como sendo servo. É uma visão de Jesus mais servo. Você pode verificar em passagens. E o evangelho segundo escreveu Lucas já mostra Jesus já uma visão mais humanizada. É o Jesus homem. E já o evangelho segundo escreveu João, que já não é sinótico, ele aponta Jesus como sendo o Deus, né? Jesus Deus. E o evangelho segundo escreveu João, ele não é um evangelho sinótico, porque tem passagens, tem histórias, tem parábolas em que só tem lá, né? Então, vamos classificar assim para ficar didático: evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bom. E ao longo, né, da organização, a gente vai falar também sobre o livro histórico, que é o livro de Atos, e as cartas paulinas, né, Ricardo? Isso mesmo, muito bom. Bom, todo o Novo Testamento, os 27 livros e as epístolas, elas têm uma classificação, como eu já disse, didática para que você entenda a questão histórica. Como já foi dito, temos os evangelhos, né, que 12 evangelhos são classificados como sinóticos, só que após os evangelhos nós temos o livro de Atos, que é classificado como livro histórico, né? E depois começa o turbilhão de cartas paulinas, né? Que as cartas paulinas são classificadas em 3. São 3 tipos de classificações, anote aí. Tem as epístolas paulinas doutrinais,
temos as epístolas paulinas pastorais e temos as epístolas gerais, que as epístolas gerais já não são paulinas, né? Temos aí as epístolas de Tiago, epístolas de Pedro, de João, né? Para citar, para não ficar tanto tão abstrato, nós podemos falar de epístolas doutrinais, como sendo a epístola de Paulo aos Romanos, a epístola aos Gálatas, mas sendo as epístolas de Paulo às igrejas, para passar os ensinamentos de Paulo para aquelas cidades. Já as epístolas pastorais, é aquelas epístolas em que Paulo está escrevendo para Timóteo, para Filemão, para Tito. E as epístolas gerais, como eu já falei, são epístolas aí de Tiago, epístolas de João. Também vamos citar uma epístola que ela já não é classificada, mas é uma revelação, que é a epístola segundo João, né, o livro de Apocalipse, né, que é a revelação de Deus sobre o fim dos tempos, que João teve lá na ilha de Patmos. Não precisa ter medo para ler Apocalipse, igreja. É uma revelação do Senhor. Amém. E todos esses livros, eles foram escritos em gregos. Porém, existe uma história de que Mateus foi escrito em aramaico e traduzido para o grego. É uma curiosidade que a gente tem. E é isso, terminou. Mas fica ligado que vai ter o livro de Mateus. A gente vai ter esse conteúdo de uma forma mais profunda, né, Ricardo? Exatamente, exatamente. E nós estamos aqui à disposição para esclarecer, para tirar qualquer dúvida. Dúvida mais profunda, nós temos à nossa disposição, temos o privilégio de ter o Amin, que ele se colocou aí à nossa disposição para tirar essas dúvidas. E você pode nos contactar que nós desenrolamos, né, Tess? Glória. É isso aí, Tribo Folk. Até mais. Isso.